Boa noite a todos, pessoal, tudo bem? Não sei se é boa tarde, se é bom dia, se é boa noite, né, gente? Tô aqui vendo ainda o que é, a gente entrou nesse debate hoje aí. Mas, de toda forma, eu gostaria, né, de agradecer pela presença de vocês, pela espectadora de vocês aí. E nós estamos aqui em mais um episódio do podcast da Centopeia, da Associação Centro-Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia, que é um podcast que ele acontece devido à parceria da Centopeia com o CREA, né, da região de Curvelo, região central de Minas aqui. E hoje vou falar com duas pessoas mais que especiais aqui para falar sobre um assunto que acho que vai pegar a maioria do pessoal aí, né? Eu acho que em algum momento da vida todo mundo vai ter que passar por isso aí, né, gente? Verdade. Vocês se apresentem, por favor. Meu nome é Fernanda Daniele, eu sou engenheira civil, técnica de edificações e agrimensura. Eu trabalho desde 2008. Na área, em 2015, comecei a participar de um escritório aqui na cidade, onde eu faço parte do corpo técnico dessa empresa. Ó, que legal, Fernanda. Prazer, Heitor. Nem apresentei para vocês, né, gente? Desculpa, perdão, é porque muita coisa a gente fica meio perdido. E o senhor? Eu sou João Paulo Paranhos, sou advogado e sou advogado há 14 anos e tenho especialização em direito canônico, né, também, porque pertenço à Igreja Católica. Oh, que legal, cara. E também sou ex-aluno, né, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Eu estudei no campus do Cerro, Direito, e depois eu fiz um mestrado também em Diamantina, em gestão de processos e projetos. É um mestrado muito interessante, porque na minha área a gente conseguiu fazer uma junção, né, entre o direito e a questão da gestão pública, com ênfase na educação, gestão de processos e projetos. E também eu milito muito aí na área do direito civil, no caso aí especialmente de registros públicos, né, direito imobiliário. Então, é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Ó, que legal, João. Eu nem sabia dessa unidade do Cerro, não, cara. Que legal. Ó, bacana. Sim, o Cerro tem uma unidade do campus, né, da PUC Minas. E lá que eu formei em 2009. Novo. Oh, eu estranhei na hora que você falou, cara. Você parece bem mais novo. achei que eu tava conversando com um cara aí de 20 e alguns anos aí. Nada. Você tem 14 anos que você formou, então você tá com quantos anos hoje? Estou com 45 anos. Você tá doido? Passa a forma pra nós aí. Que isso, velho. Pessoal, então vamos, né? Já que o assunto nosso é regulação imobiliária, regularização imobiliária, eu queria que vocês explicassem de fato o que é regularização imobiliária. Quem vai falar primeiro? Fernanda? Pode falar, Fernanda, eu complemento. A regularização imobiliária, de modo geral, de uma forma mais simples para o pessoal entender, é eu pegar o meu imóvel, pegar a realidade do local e transformar isso em documento também. Para que ao final eu tenha, tanto no local quanto prefeitura, cartório, no INCRA, esse imóvel com os mesmos dados, as mesmas informações, tanto questão de área, dados de proprietário, fazer mesmo uma atualização do documento desse imóvel, chegando a uma matrícula atualizada. Uhum. Isso compreende, né, uma questão bastante técnica, e por isso é importante os profissionais da engenharia, especialmente engenharia civil, os agrimensores também, os técnicos em edificações, e adequar este imóvel à legislação. Nós temos uma vasta legislação que traz aí todos os trâmites, como proceder numa regularização, né? Então, o imóvel, quem é proprietário do imóvel, ele tem que se apresentar como tal. Ele tem a posse, ele tem a propriedade, como que é isso? Aí, ao longo da nossa conversa, eu acredito que nós vamos tratar mais de maneira aprofundada esse assunto. Isso aí, gente, é um negócio muito interessante vocês pontuarem, né? Porque eu imagino, vocês me desculpem, eu sou totalmente leigo, mas eu acho que por um aspecto histórico e geográfico no Brasil, deve existir uma irregularidade muito grande nos imóveis, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, uma coisa que é muito comum aqui, não é tão comum em outros países, por exemplo, né, a título de informação, só a formação de favelas, por exemplo. Se a gente pegar essa noção da formação das favelas, a gente vê que a grande parte daqueles imóveis ali são irregulares. E a gente trazer isso um pouco mais na realidade nossa aqui do centro de Minas, realidade de Curvelo, a gente pode falar dessas zonas rurais aqui de Curvelo, né, que tem muitos imóveis que são irregularidades, que são irregulares, né? Quais são os tipos mais comuns de irregularidades que a gente encontra, né, se tratando de imóveis? Você sabe me dizer, Fernanda? Olha, se a gente vir para a nossa região, que é muito comum o pessoal
por exemplo, ele vai iniciar uma obra. Primeiro ele faz a obra e depois ele preocupa com a regularização. Então, é um grande problema que a gente tem. Porque, às vezes, depois, o que ele tem no local, a gente tem dificuldade para provar. Então, por exemplo, você fez a sua obra, aí apareceu uma oportunidade, você quer regularizar o imóvel. Eu não consigo adequar aquele imóvel à legislação para a gente estar fazendo as aprovações nos órgãos competentes, entendeu? Então, às vezes, depois da pessoa já ter feito muita coisa, ela descobre que não dá para regularizar mais, por exemplo. Exatamente. É uma possibilidade real disso acontecer. Isso acontece muito. É mesmo, Fernanda? Isso pode acontecer. Claro que eu costumo dizer, para tudo na vida tem um jeito. Tem um jeitinho, né? Aí o advogado entra. O advogado entra. Isso. Eu, com a Fernanda, ela pega assuntos diversos, os clientes que ela tem e que procuram, e pessoas também que procuram, querendo regularizar o imóvel. E assim, à primeira vista, nossa, será que tem jeito mesmo? Mas a principal, aquilo que é de forma... O que é um imóvel irregular? É aquele que não possui matrícula. Se ele não possui matrícula, ele está ali sendo exercido a posse por alguém. Então, somente a posse, hoje o critério da posse e da propriedade é muito interessante, esses dois critérios do ponto de vista jurídico, porque tem uma proteção legal muito parecida e muito próximo, embora são realidades completamente distintas. Uma coisa é eu ter um imóvel simplesmente na minha posse, outra coisa é eu ter esse imóvel registrado em meu nome. Então, isso dá uma diferença muito grande até para a vida... a vida da pessoa mesmo, do ponto de vista aí de dignidade, daquilo que é dela mesma. Essa questão de posse e propriedade no imóvel, o que isso acarretaria para a pessoa em específico? Você consegue Por exemplo, vamos pensar a questão aí de um inventário. Por exemplo, a pessoa, ela faleceu, ela é dona de um patrimônio, sempre conhecida por todos como dona desse patrimônio, e que depois que a gente vai verificar mesmo, por exemplo, um eventual inventário, seja ele na via judicial ou extrajudicial, aquele patrimônio não está registrado em nome dessa pessoa. Isso é uma complicação muito grande, inclusive até para poder fazer a partilha desse patrimônio. Então, a regularização, ela tem esse critério exatamente, é adequar o máximo possível da legislação exatamente para que... para que essas pessoas, para a pessoa que é a proprietária, ela tenha a condição necessária de proteger esse patrimônio como sendo dela. Porque só a posse, ela corre o risco ali também, por exemplo, até de ser surpreendida por uma ação que ela nem saberia, mas o imóvel que está sendo registrado em nome de terceiros, imagine só, dentro de um inventário, eu já peguei casos assim, a pessoa acha que é dela, mas está registrado em nome de outra, e que inclusive está comprometido com dívidas e assim por diante. Então é muito sério isso, essa questão da posse e da propriedade, e o máximo que nós, os advogados, as pessoas empresas que prestam esse tipo de serviço, é bom que a sociedade como um todo tenha essa consciência de que regularizar é o caminho. E por que é tão comum a gente encontrar imóveis irregulares aqui no Brasil como um todo? Uma questão que, às vezes, até a falta de informação. Porque muitas vezes eu recebo no escritório, a pessoa chega com um documento, às vezes ele quer, por exemplo, fazer um desmembramento. Ele fala que ele é proprietário e me apresenta o documento. Quando eu vou olhar o documento, às vezes ele tem uma escritura de compra e venda. Ele não registrou ela, então ele não é proprietário de fato. Às vezes, na maioria dos casos, eu creio que há falta de informação, é um processo, ele é burocrático, então às vezes a pessoa acaba se perdendo na burocracia, e também os altos custos. Eu acho que isso também faz com que às vezes a pessoa desanima e para no meio do caminho, ou não tem mesmo condições de regularizar. De regularizar, né? É. Mas, assim, e tendo regularizado esse imóvel, o que essa pessoa pode ter de benefício, por exemplo? A pessoa que tem um contrato de compra e venda, que ela conseguiu regularizar o imóvel dela, né, independente do percalço que ela teve, o que isso traz de benefício real para ela? Inúmeras vantagens, porque ele vai ter um imóvel mais valorizado, porque ele está totalmente regular. Se ele quiser fazer um financiamento, ele consegue fazer. Então, ele abre um leque de oportunidades que ele pode estar fazendo com aquele imóvel. Muitas vezes ele não consegue, por exemplo, negociar aquele imóvel porque está num contrato simples de compra e venda. Exatamente. É isso? Por exemplo, se você tem um imóvel só com contrato de compra e venda e você vai vender financiado, você não vai conseguir. Porque a primeira coisa que o banco vai pedir é a matrícula atualizada do imóvel. Você não vai ter.
E hoje nós temos diversos programas, sobretudo programa do governo federal, por exemplo. Para poder regularizar, né? Existe um programa, e a gente pode falar isso abertamente, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ou financiamentos, diversos outros. Claro que aí os outros bancos, por exemplo, eles têm programas de financiamento, e se o imóvel não está registrado em nome daquele que pleiteia esse benefício, essa possibilidade de fazer com que esse imóvel seja mais valorizado, até mesmo a construção, ele tem que estar registrado. Essa pessoa que não tem um imóvel, só um contrato ou uma escritura pública, ainda que seja uma escritura pública na forma da lei, tudo certo. Mas se ela não estiver registrada, não consegue. E os benefícios são inúmeros, como a Fernanda já colocou, né? Tem diversos benefícios. A própria dignidade, hoje o direito de propriedade, ele existe. A Constituição, ela elenca lá entre os direitos os fundamentais, todos os cidadãos dentre os diversos direitos que a Constituição traz, ela traz lá o direito de propriedade, exatamente para que a pessoa esteja segura, é proprietária de um bem que ela vai usufruir dele e deixar para a sua posteridade. Sim. Fernanda, onde que entra o papel do engenheiro nessa questão de regularização do imóvel? Porque do advogado é fácil, né? A gente pensar, a pessoa vai precisar do advogado para pegar as leis ali minuciosas e tal e transformar aquilo, né, num negócio consistente. Mas e o engenheiro? Onde é que entra nesse papel aí? Na verdade, o engenheiro vai assegurar que todas aquelas informações que estão nos documentos são verdadeiras. Por exemplo, é o engenheiro que ele vai lá no campo, ele vai fazer o levantamento georreferenciado, por exemplo, se for uma retificação, ou uma unificação, um desdobro. Ele que vai fazer o levantamento, se for para regularizar uma construção. Ou seja, ele que vai estar atestando que aquelas informações que tá nos papéis é o que realmente tem no local. Uhum. Faz uma vistoria também, nesse sentido, né? Sim, exatamente. Antes de iniciar uma regularização, eu preciso analisar os documentos que a pessoa tem e fazer uma vistoria no local, para mim entender quais são os problemas ali. Porque às vezes a gente pega, só tem uma coisa para resolver, mas quando a gente olha no local, eu acho um tanto de coisa que a gente vai ter que ir pontuando e resolvendo ponto a ponto para a gente conseguir sanar essa matrícula e deixar esse imóvel regular. Sim, e não é uma coisa para, né, lógico que pode acontecer, normalmente é o que acontece, mas a pessoa também pode procurar um engenheiro previamente, né? Às vezes ela quer comprar um imóvel, ela quer saber se aquele imóvel está regular judicialmente, né, juridicamente falando, e ela quer saber também se tudo, né, igual você falou de referenciamento, toda aquela situação ali daquele imóvel tá certinho junto com o engenheiro. Ela pode contratar para isso também, não pode? Sim, é muito importante. Por exemplo, a pessoa vai adquirir um imóvel, ela procura um engenheiro, um advogado para estar analisando essa documentação e estar orientando ela para ela estar comprando da melhor forma. Uhum. Eu estou perguntando porque teve, né, um pessoal que veio aqui um pouco antes de vocês e eles citaram, né, um caso que é muito comum de acontecer aqui na região do pessoal querer construir um imóvel, querer mexer em alguma construção, né, no caso, e tem um pé de piqui no imóvel. Isso entraria, por exemplo, no fator de um engenheiro avisar aquela pessoa, falar assim, ó, dentro desse imóvel aqui você não vai conseguir construir nessa parte. Isso aí entra um pouquinho nessa área ou não? Entra-se com relação, por exemplo, a uma aprovação de projeto. Sim, uma aprovação de projeto, né? For tratar da regularização propriamente já foge um pouquinho. Foge um pouco, porque a gente vai tratar mais o que está de documento e o que é existente. Uhum. Então, a gente vai pegar mais já situações concretas, sim, entendeu? Então, a parte sua já parte um pouco mais para essa parte documental, né? Exatamente. E quais são os documentos necessários para poder regularizar o imóvel? O que pede ali? O que precisa? Olha, assim, muda muito de casa para casa, mas inicialmente o que eu preciso? Ou da matrícula, ou da transcrição, um documento de propriedade que a pessoa tenha desse imóvel. Uhum. Ou um contrato de compra e venda, para me conseguir localizar esse imóvel dela e identificar quais são os problemas que tem para a gente estar sanando. Sim, e se for aquele imóvel antigo que não tem planta, não tem nada dele, e aí, como é que faz? Aí vamos o João Paulo que vai falar, né? Geralmente as pessoas, tanto... Eu não te cortei não, viu, Fernando? Ele pode procurar o engenheiro e, simultaneamente também, procura advogado. Claro que o advogado vai trabalhar muitas questões legais mesmo. Uhum. Que medida tomar? Por exemplo, a pessoa ela chega e procura, doutor, eu estou lá no meu imóvel, estou querendo fazer um financiamento, não tem como
Aí já começa a gente a entender e compreender o que a pessoa está querendo. Então, o primeiro momento, claro que, por exemplo, se a pessoa tem posse, não tem propriedade, nesse caso, ou seja, se ela está na posse do imóvel há 30, 15, 10 anos, mas ela pretende fazer um financiamento, ou pretende melhorar a casa, ou pretende construir uma casa. Quando apresenta o advogado já vai indicar, olha, primeiramente nós vamos ter que regularizar esse imóvel seu, que é por meio de uma ação judicial ou extrajudicial, que é a famigerada uso capião, né? E aí, o uso capião, os documentos, aí você perguntava, Fernanda, quais os documentos? Primeiro, os documentos dele. Se tem algum registro, um contrato particular. Mas e aí, doutor? E se eu não tenho nada disso, como é que eu faço? Vamos lá. Numa ação de usucapião, seja em via judicial ou extrajudicial, a gente tem várias formas probatórias para isso, né? Por exemplo, 2 testemunhas que atestam você está ali há mais de 10 anos, a depender do usucapião, são várias as modalidades, a gente pode dar início. Porém, a gente precisa do profissional que tem que elaborar a planta, o memorial descritivo, os confrontantes. Aí que vai entrar seu papel, né, Fernanda? E aí não tem como... Aí que o povo vai chamar a Fernanda lá para dar jeito. O advogado sai de linha depois que tá tudo certo, prefeitura, posse, regularizou a posse, está pronto para o manejo de uma ação, seja na via administrativo, que a gente chama de campeão administrativo, ou judicial. Aí depende da pessoa qual opção ela vai querer. Aí, Fernanda tem que chegar lá e fazer a planta. Exatamente. Aí, nesse caso, a gente vai no local, fazer um levantamento, já o referenciado, fazer indicação dos confrontantes, colher o máximo de informação que tiver, trago isso para o escritório e a gente vai documentar tudo isso. Aí, fazer a planta, memorial, a RT, que tem que fazer parte do processo, e aí montar o processo e devolver para o advogado para ele dar sequência. Fernanda, deixa eu te perguntar, tem diferença, a diferença, né? Que tem diferença, eu sei que tem. É muito grande a diferença quando o imóvel é urbano e quando ele é rural? Para regularização? Isso. Não, o caminho é o mesmo, na verdade. Porém, se eu tenho um imóvel urbano, quem vai fazer a aprovação é o município. E se é um imóvel rural, a aprovação vai ser feita no INCRA. Mas o restante da tramitação vai seguir normal. No imóvel rural, geralmente, eu tenho mais confrontantes, então é um processo que vai ser um pouco mais demorado, né? A gente vai ter mais informações a coletar, mas basicamente o caminho é o mesmo. Entendi. Tem uma informação importante que às vezes as pessoas ignoram, o exercício da posse. É muito importante que as pessoas tenham o cadastro imobiliário. E esse trabalho que o engenheiro faz de regularizar a posse, por exemplo, é o famoso ninguém gosta, mas tem que ter, pagamento do IPTU. O IPTU com o imóvel cadastrado, ainda que a pessoa não seja proprietária, registrada na matrícula, mas ela exerce a posse ali, isso é reconhecido pelo município e ela vem pagando direitinho aquele IPTU, já é um instrumento muito importante, no caso aí, para o advogado. Ou seja, o exercício da posse mansa, pacífica, sem nenhuma perturbação, vamos dizer assim, isso ajuda muito e as pessoas às vezes não gostam, porque ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas nesse caso, sobretudo para o imóvel rural, ou para o imóvel urbano, no caso do imóvel rural, o ITR, que é o Imposto Territorial. Conta muito, né? Seja ele urbano ou rural, conta muito e é necessário que as pessoas façam isso. Então, por exemplo, João Paulo, se a pessoa lá nos anos 90, por exemplo, ela comprou um imóvelzinho ali num contratinho de compra e venda, né? E desde então ela paga o IPTU dela certinho, bonitinho. No fim das contas, isso aí vai contar demais, né, cara? Muito, muito, porque aí é o reconhecimento do poder público, né? Não é possível a gente fazer, por exemplo, o manejo de uma ação de uso capião sem que esse requisito essencial esteja presente. Ou seja, o lançamento desse imóvel, seja no INCRA, no caso do imóvel rural, seja no cadastro imobiliário, no caso o IPTU, é condição indispensável para o prosseguimento de uma ação, uma eventual ação de uso capião. E deixa eu te perguntar, cara, vamos colocar assim, eu gosto sempre de pegar uns cenários meio caóticos, assim, porque eu sei que acontece, que no Brasil é comum a gente ter esses cenários caóticos todo dia, né? Vamos supor que a pessoa tá lá desde os anos 90, cara, ali, tem muito tempo já, e ela nunca pagou IPTU, mas tá lá o contratinho de compra e venda lá, né?
belezinha, mas nunca pagou IPTU. E agora ela quer regularizar aquela situação do imóvel dela. Se ela pagar todos os IPTUs desde essa época, ajuda também? Ajuda muito, aí tem o famoso trabalho da fiscalização. Tem municípios que fazem esse trabalho, que faz muito bem esse trabalho. O Curvelo é um deles, né? Porque esse é um papo. Sim, o Curvelo deles, faz né? muito Faz bem, muito e ela bem. arrecada muito com IPTUs, com os IPTUs que ela deve cobrar. Então, se o município faz isso e faz muito bem, ele também está contribuindo, porque aquelas pessoas que estão ali pagando corretamente, anualmente, o seu IPTU, elas estão adquirindo o direito de posse sobre esse imóvel. Sim. Por um outro lado, tem pessoas que não estão nem aí. Nunca pagou, vocês dão um exemplo, em 1990. E aí? Se esse imóvel ele está cadastrado no município, esse imóvel já está lá na dívida ativa com uma dívida bastante grande, bem alta. E aí ela vai ter que recorrer, sim, quem sabe... na via administrativa, ela pode conseguir resolver isso pelos famosos... os municípios, eles se adequam, né? O Refis, por exemplo, tem municípios que fazem você quer regularizar, tem muita dívida, nós estamos aí dividindo em tantos meses e consegue fazer com que as pessoas paguem o IPTU, e isso é bom para o município que arrecada, e ele vai investir, verter esse valor do IPTU em infraestrutura urbana, etc. E a pessoa que está pagando vai ter esse direito aí de ter eventualmente uma ação que o reconheça esse imóvel como de sua propriedade. Então é muito importante, cada um ajuda o outro. O município com o seu trabalho de fiscalização para que nenhum imóvel esteja fora do cadastro imobiliário, porque isso se traduz em investimentos, e também proteger o cidadão que está ali à frente exercendo a posse e que depois com certeza vai ser um dos instrumentos, uma das provas, vamos dizer assim, que a pessoa tem para uma eventual ação de uso campeão e regularizar o seu imóvel. Bacana, cara. A gente já está entrando um pouco nesse assunto. Quais são as principais leis e normas que regem, né, a regularização de imóveis aqui no Brasil? Vocês sabem me dizer? Então, nós temos, na verdade, no Brasil, é o país das leis, né? Nós temos burocrático, né? Muitas leis que regulamentam. Por exemplo, nós temos a lei de 73, a lei de registros públicos, a 6.015. Então, essa lei está lá atrás. Veja, nós estamos falando de 73, nós já passamos aí, 88, nós temos a Constituição, depois o Código Civil. Todos esses diplomas normativos, eles tratam, sobretudo, daquilo que é essencial para a nossa vida no dia a dia, especificamente sobre a regularização imobiliária também. E também diversos provimentos, que a gente chama, provimentos do Tribunal de Justiça, no nosso caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós temos provimento do Conselho Nacional de Justiça, provimentos do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e também muitas súmulas e atos normativos também exarados aí até do Supremo Tribunal Federal, que trata especificamente da regularização imobiliária. Então temos o Estatuto da Cidade, 10.250, que regulamenta no âmbito das cidades. Nós temos agora a 1346, que é a REURB, por exemplo, que é um programa também novo, que visa aí a regularização, sobretudo, coletiva. Eu queria que você falasse um pouco mais da REURB, cara. Sim. Então, o programa REURB, essa lei, que é uma lei federal instituída aí no país, ela vem sendo implementada por muitos municípios. Claro que uns de maneira mais avançam muito mais, e outros de maneira mais devagar. Aqui em Curvelo, por exemplo, eu sei que o programa REURB já está em funcionamento, está em execução, tem alguns núcleos aí da cidade, especialmente em regiões da cidade, que já está vendo chegar, ou seja, a lei sendo implementada, ou seja, ela está sendo executada. Então, essa lei ela visa exatamente regularizar de uma forma maior, ou seja, para que mais pessoas, sobretudo pessoas de baixa renda, possa conseguir regularizar o seu imóvel. É o que a gente chama de um programa que o governo federal, através dessa lei, ele infundiu em todo o país, e cada município vai executando de acordo com a sua realidade local. Sei que já existe em Curvelo, parece que muitos títulos já foram, inclusive, otorgados. E é um programa novo, né? Mas que atinge uma população maior de forma coletiva e de maneira mais célere. E a lei, principalmente, para poder, no caso, aí o REURB, ele é dividido em REURB-S, REURB-E, ou seja, vai depender do tipo de pessoa
que está procurando a sua regularização para que ele possa atender de maneira macro a todos aqueles que a lei ali contempla como eventuais beneficiários dela. No caso específico aqui de Curvelo, o REURB, ele tem sido implementado, eu conheço, porque tem alguns processos que envolvem a Mitra de Diamantina e o município, e aí volta e meia os servidores, até o jurídico do município, não, a gente poderia seguir aqui pelo REURB, que é o REURB, pessoa jurídica, é possível também, então a pessoa que tem mais condições, ela pode também fazer, as que tem menos condições pode também adequar ao REURB e assim conseguir esse título tão sonhado, porque a propriedade dá dignidade à pessoa. Sim, com certeza. E a lei federal, nesse caso, visa, inclusive, proteger, sobretudo, pessoas que tenham aí baixa renda. Pessoal, você falou do REURB, né? E é muito interessante a gente falar desse pessoal um pouco mais carente, que tem essa dificuldade de regularizar imóvel, porque a gente sabe que tudo que vai envolver imóvel no Brasil, independente da vontade nossa, do nosso querer, ele acaba sendo caro, né? Tudo que você vai falar de imóvel ali, você vai ter muito gasto com taxa, com um monte de coisa. Mas eu queria saber de vocês quais são os passos mais críticos, assim. A pessoa está lá fazendo a regularização do imóvel, o que vai contar mais para ela? O que vai ser mais difícil para ela? Dependendo da situação do imóvel, eu acho que o mais complicado, né, João, seria ela conseguir trazer essa documentação inicial para a gente entender qual que é o problema, para estar encontrando um caminho ali, para estar achando uma solução. Primeiro, como a gente já falou aqui anteriormente, né? Ou seja, a gente vai ouvir a pessoa que está ali pretendendo regularizar, olha, os documentos iniciais. Depois, essa cultura do não regularizar, do não ter propriedade. Então, é uma questão que chama atenção. Mas tem pessoas que querem regularizar e conseguem regularizar e aí levantar toda essa documentação. Tem gente que desiste já no primeiro ano. É muito complicado, eu não vou dar prosseguimento porque você falou tanta coisa e às vezes a gente tenta ser o mais simples possível para que a pessoa entenda e vamos por passo a passo. Primeiramente, como nós já falamos, documentos, contrato, levantamento topográfico, cadastro imobiliário, e aí vai, é muita coisa. Então, a burocracia também, essa questão da burocracia em si, que é um ponto crítico, porque realmente é muito técnico. E aí, a gente tem que fazer um esforço danado para falar com a pessoa, olha, vale a pena você iniciar o caminho. Sim. Se a gente vai conseguir chegar lá, vai depender aí do tempo que a gente vai ter para isso. Eu tenho um amigo, vou pontuar aqui, abrir um parênteses aqui para contar a história dele para vocês. Ele foi um filho fora do casamento, vamos dizer assim. Então, o pessoal, né, a mãe dele teve ele lá, mas fora do casamento. Por muitos anos, o pai dele demorou a assumi-lo, né, como filho, de fato. Mas depois assumiu, deu tudo certo, né? Acho que foi até uma restrição da mãe, depois perdeu essa restrição, mas enfim. O pai dele faleceu há mais ou menos uns 5 anos. E desde então começou todo aquele processo de partilha. Só que no meio da partilha precisou fazer regularização de um imóvel gigantesco que o pai dele tinha. Então você tinha o processo da regularização, que já era difícil, e você tinha o processo da partilha. Uhum. Aí, sempre quando eu encontrava com ele, né? Ele falou assim, velho, não tô aguentando mais, cara. Eu tô quase desistindo desse negócio lá. Porque, pô, todo dia o cara me pede um trem lá, velho. Os advogados que meu irmão arrumou, todo dia o cara me pede um trem. Eu falei, velho, não é o advogado que tá te pedindo, velho, é necessário. Eu falei, mano, mas todo dia é um trem, cara. Como é que... Por que o cara não me pede tudo de uma vez? Eu falei, velho, tem coisa que ele só vai descobrir no caminho. Não vai ter como. É verdade. Aí ele falou assim, então, mas não tem condição não, cara. Porque não sei o que, ele começava... Aí depois eu acho que ele mesmo se tocava. Falei, não, velho, é mesmo. Não tinha como o cara saber disso, não. Como é que ele ia saber? Aí foi pegando, eu acho que são, se eu não me engano, são 4, eu não sei se são 4 ou 6 irmãos, um negócio assim, para poder dividir todo esse terreno que era irregular já no nome do pai dele, né? E aí, como é um terreno que ele é um terreno, assim, ele é extremamente grande, um terreno muito grande, uma boa parte dele é só terra, de fato, e tem uma construção. E no fim das contas, ninguém sabia muito o que fazer com a construção, porque ninguém queria ficar com a parte construída. Porque a construção foi uma construção totalmente irregular, o pai dele fez assim...
na doida. Ah, não, chamou uns amigos, começou a construir o negócio. Ele não tinha fundamento, assim, nenhum de construção. E no fim das contas ele falou, velho, você quer saber o negócio? Me dá essa parte aí, eu vou ficar. E o dia que o advogado me pedir documento, vou levar o documento. E nós vamos seguindo com isso aqui, porque senão não vai rodar o negócio, não. Mas até que depois, acho que de 5 anos, ele conseguiu, né, terminar esse processo. E no fim das contas, né, dado toda a dificuldade que foi o processo do pai dele, até porque teve uma certa dificuldade de colaboração entre as pessoas ali que precisavam também participar da partilha, então isso eu acho que gasta mais tempo ainda, né? Uhum. Mas no fim das contas deu tudo certo, né? Então hoje ele tá super feliz lá, agora inclusive foi esse ano que ele conseguiu, então tá reformando ali o imóvel. Foi muito legal para ele. Né? Passou por todo esse percalço, mas foi muito bom para ele no fim das contas. Agora essa tá lá com um terreninho, com a construção. Da sucessão hereditária, ela é muito interessante. Eu já atuei como advogado em diversos, tanto para iniciar um inventário, né? Que é arrolar ali todos os bens, no caso específico dos bens imóveis, que são aí imóveis tanto urbanos ou rurais. E também essa questão da sucessão hereditária, para te falar a verdade, teve um processo que se concluiu comigo, mas ele demorou 19 anos. Que isso, cara? No caso aí, no meio desse inventário, a gente descobriu que tinha um testamento envolvido e que aquele que faleceu deixou parte da herança para um, deixou para outro. E depois de 19 anos a gente conseguiu, claro, já em via judicial, já começar a receber os frutos disso aí, que ou seja, as pessoas, quem estavam ali, muitas pessoas que começaram já tinham morrido também, ou seja, não viu o seu direito fato ser exercido. E aqueles que eram o sobrinho, enfim, a gente vai na linha hereditária até chegar e aquela pessoa se adequar legalmente, né? Ou seja, eu sou o herdeiro de fulano de tal, porque aí é um trabalho rigoroso que o advogado tem que fazer. E também, claro, dessa questão da divisão, que é o arrolamento dos bens que a gente fala, né? Sim. E aí chegar para cada um. E aí teve casos, por exemplo, de alguém comprar de alguém e 3 pessoas, eram mais ou menos 7 irmãos, e todo o patrimônio ficou ali em 3 irmãos, porque uns tiveram condições de estar comprando os outros, e a gente conseguiu finalizar. Mas tem casos de 10, 15 anos, 5 anos. Tem inventários que duram. Eu já fiz um inventário em 90 dias de um patrimônio. Um patrimônio bastante considerável. E a gente fez extrajudicialmente. E regularizamos, né, Fernando? Nós atuamos juntos nesse processo com sucesso, inclusive. 90 dias. Bom demais. Na regularização de imóvel, a gente aproveitando esse gancho, pra gente falar de tempo e de custo, né? O que vocês podem dizer nesse processo de regularização dos imóveis? Olha, assim, são 2 fatores que, assim, não tem como a gente prever. Por quê? É mesmo? Nem o custo? Não. Porque o custo varia muito. Da localização do imóvel, das benfeitorias que tem nele, do que a gente vai encontrar de problema. Porque a cada problema que eu encontro, que eu tenho que sanar, a pessoa vai pagar a mais por esse ato. Então, varia muito. E o tempo também é a mesma coisa. Eu tive processo aí que eu consegui finalizar ele com 90 dias, mas tem processo que dura 1, 2 anos. Eu tenho processo tramitando que está há mais de 5 anos e não finalizou. Porque às vezes depende de alguma coisa que às vezes a legislação não permite, a gente tem que aguardar alguma coisa, então vai postergando essa finalização. Então, assim, é muito particular de cada imóvel, tanto o tempo quanto o valor. No caso, vamos pegar, por exemplo, se é um patrimônio pequeno, sei lá, um lote aí de 250 metros quadrados ou 300 metros quadrados, a pessoa quer regularizar. Aí, claro que eles chegam e perguntam, mas doutor, quanto que eu vou gastar? Tem como estimar? A gente fala, olha, a gente pode iniciar uma conversa para que a gente tenha a dimensão daquilo que a gente precisa passar. E varia aí, você pode gastar, vamos falar de 10 a 10 milhões, por exemplo, 10 mil reais a 10 milhões, 3 mil reais a 3 milhões, vai depender do patrimônio e quem está procurando regularizar ali esse imóvel. E aí, no caso do tempo, aí é o poder judiciário, né? Tem ações, por exemplo, eu advogo em ações de uso capião que já tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos que está em tramitação. Eu já devo ser o
o 15º advogado que está lá nessa ação, porque uns já morreram, outros já não são mais advogados, e assim vai tendo essa sucessão de profissionais ali para regularizar. Mas varia também. Claro que hoje o país, sobretudo com essa questão extrajudicial, a advocacia extrajudicial ficou muito boa, porque é possível a gente resolver muita coisa sem precisar passar pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve ser a última ratio, a última razão, é o último caso. Não tem como a gente resolver extrajudicialmente, então vamos buscar o Poder Judiciário. E aí tem os benefícios também, né? Claro que aquilo que é extrajudicial vai ficar um pouco mais caro. Aquilo que é Poder Judiciário talvez fique um menor custo para a pessoa, mas você vai ter aí, costumo dizer direto, olha, numa ação de uso capião judicial, você não vai resolver ela com menos de 5 anos. Não vai resolver. Não vai resolver. A lei que traz aí, que normatiza o uso capião, por exemplo, administrativo, que é o uso capião extrajudicial, que a gente chama, o período mínimo colocado aí é 6 meses. Se tiver tudo ok, é possível que chegue a 6 meses. Eu, por exemplo, tenho casos que já foi resolvido o uso capião em 6 meses, na via extrajudicial. Mas tem casos também na via extrajudicial que durou 1 ano e meio, 2 anos. Mas depende de cada caso. Então, o tempo e o valor é o caso concreto. Entendi. E assim, extrajudicial normalmente é muito mais tranquilo, né, cara? Porque a pessoa conversa ali, resolve tudo ali de uma forma muito mais fácil, né? Você tem acesso ao profissional. Você tem acesso ao profissional, né? Você vai ali e consegue fazer as coisas acontecerem. E deixa eu perguntar pra você, gente. Tem gente que tenta fazer por conta própria isso aí? Tem gente que tenta fazer por conta própria. E por que dá errado? A autoconstrução, por exemplo, não tem como fazer. Por exemplo, a pessoa, eu tenho um lote, eu mesmo vou construir. A probabilidade de fazer errado é mais que 100%. É muito mais que 100%. Então, os profissionais, eles existem, no caso aí, se eu quero construir, como que eu vou... eu mesmo vou fazer aqui, vou dar uma de engenheiro, vou fazer... Primeiramente, eu não vou conseguir aprovação. Eu já começo de forma irregular. Para você construir um muro, para você fechar um muro da sua casa, você tem que ter um projeto, um processo devidamente aprovado, porque você vai ser surpreendido pelo fiscal da prefeitura que vai ver uma obra irregular ali. Vai ser surpreendido pelos profissionais do CREA, que vai identificar ali que tem algo errado acontecendo. Então, hoje, a forma de fiscalização ela está muito mais presente. Por exemplo, a gente está trabalhando lá e estão vendo drones aí nas nossas cabeças fazendo rondas. Certamente é alguém da fiscalização que está vendo aí Inclusive, algumas cidades já adotaram a valoração de IPTU através de drone, né? A pessoa passa o drone ali, mede o tamanho dos imóveis ali com o drone para poder dar esse aspecto aí de IPTU. Isso já está acontecendo já. Já. Outra questão que quando a pessoa tenta fazer essa regularização por conta própria, ela tende a ter um custo maior, porque às vezes ela vai solicitar documentos, fazer alguns passos que às vezes no caso específico daquele imóvel não seria necessário. Sim. É aquele negócio, né? Quem gasta errado, gasta 2 vezes, né? Exatamente. Gente, vamos lá. Agora eu quero entrar assim... A pessoa consegue fazer um financiamento ou um empréstimo para conseguir pagar esses custos todos aí? Dá para a pessoa fazer isso? É possível. Hoje, até para você, eu falo que... claro, você tem que saber em qual instituição financeira que você está querendo buscar. Mas existe, desde as cooperativas até os bancos mais tradicionais, especialmente no caso aí da Caixa Econômica, ela oferece programas, mas eu acredito que eu posso chutar que todas as instituições financeiras têm algum tipo de crédito do qual se você tem aquele bem para ser dado em garantia, aí a gente volta lá na questão da regularização. Porque a instituição financeira vai dizer assim, olha, você tem um imóvel, está registrado, o que você quer fazer? Aí eu quero construir. Se está registrado, eu vou conseguir. Ah, não, eu quero reformar, eu quero fazer, eu quero ampliar. Já tem um imóvel, está devidamente, ele atende aos requisitos, sim, tem financiamento para isso. Se está regular, pode ter certeza, qualquer instituição financeira aí que trabalha com créditos, você vai conseguir esse financiamento.
Mais um benefício, para né, reformar, para ampliar, para construir, enfim, se o imóvel está devidamente regularizado, pode bater na porta aí das instituições financeiras, desde as mais tradicionais até essas novas, que certamente tem alguma linha de crédito lá. E se o imóvel não estiver regularizado, tiver passivo de regularização, mas ainda não está regularizado, e aí, dá para conseguir também para algum lugar? Eu penso que não, porque aí quem está financiando não terá a garantia de como vai receber, né? É igual se você vai emprestar para alguém que não tem condição de te pagar, como é que vai fazer? Sim. Você doou para a pessoa. Emprestei, mas não recebi. E a instituição financeira, por isso a gente chama instituições financeiras, elas têm essas linhas, se tem um bem. Mas eu posso garantir com outro bem, no caso específico imobiliário, penso que não. Penso que é o patrimônio que tem que ficar comprometido para que a pessoa consiga acessar esse crédito. Não, eu tenho um carro, mas o meu só tem a posse do imóvel, eu quero dar o meu carro. Não é possível, não desconheço na legislação hoje que faça isso, no caso imobiliário. Não é possível essa linha de Ela crédito. pode talvez conseguir uma linha de crédito comum, né? E usar aquilo ali para poder pagar essas custas. Mas aí é uma coisa que não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver. Aí ela vai conseguir ali por causa da sua renda, né? Se ela comprovou renda, se ela tem ali o seu imposto de renda é capaz de fazer com que ela tenha aquele acesso nessa linha de crédito, ainda que seja para poder regularizar o seu imóvel. Olha, eu preciso de 10 mil reais porque conversando cheguei à conclusão que com o valor de 10 mil eu consigo regularizar o imóvel. Eu posso fazer um financiamento? Aí não é imóvel, porque ele não tem condição de assegurar ao banco que ele receberá. Mas se a pessoa ela tem aí uma renda que é compatível, o banco certamente vai liberar um valor para ela vai regularizar esse imóvel. Aí é uma gestão própria de recursos. Tem pessoas que conseguem administrar bem a sua vida nesse sentido. No fim das contas, o benefício que fica é que se seu imóvel estiver regularizado, você consegue um crédito com a garantia do imóvel. O caminho é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Com certeza. O imóvel regularizado se abre muitas portas. Sim, para tudo, né, Fernanda? Exatamente. Fernanda, vamos puxar esse negócio um pouquinho para engenharia? Me fala o que de tecnologia que você tem hoje para você poder facilitar, né, na regularização do imóvel. A gente falou aqui de drone, de georreferenciamento. Né? Eu citei o georreferenciamento porque a gente recebeu algumas pessoas aqui que trabalham muito nessa área. Mas você consegue me citar algumas tecnologias? Como que elas são usadas? No caso da regularização, acho que a tecnologia que a gente tem que ver para ajudar muito foi o georreferenciamento. Por quê? A precisão que vai trazer para os levantamentos que a gente vai estar apresentando. Então, os drones também, eu creio que é um grande crescimento, porém ainda não está aqui pra gente não está sendo muito utilizado ainda. É mesmo? Aqui, o pessoal está começando agora, o que está usando mesmo é o RTK convencional mesmo, que assim, dá muita precisão e otimiza também o tempo, né? Você consegue explicar como que funciona esse processo de referenciamento, para o pessoal entender certinho? Como que ele é feito? A gente pega o aparelho e coloca, vai até o imóvel, faz a análise da melhor posição para estar colocando a base, para estar coletando esses pontos. E todos os pontos, ou um canto, ou se tiver uma tortura, vai pegar todos esses pontos, coleta e deixa um período ali aguardando para processar todas essas informações. Desliga esse aparelho, vai para o escritório, aí a gente começa o trabalho de processamento, para apurar esses dados, né? E depois montar o processo que vai ser uma retificação diária, um uso-campeão, aí para dar sequência no processo. Não, bacana demais. Foi um tema que eu gostei muito, inclusive. A gente conversou com um rapaz aqui um tempo atrás, que ele atua muito nessa área. Aí ele, né, quando a gente sempre fala de tecnologia aqui, na Centopé o pessoal gosta muito de conversar sobre tecnologias, né? E ele me contando que eles trouxeram uma tecnologia importada do Canadá para a realização de georreferenciamento com precisão milimétrica. E que como eles atendem muito o pessoal que faz poço artesiano, né? Eles fazem processo de eletroresistividade, umas coisas assim. Eles estão treinando uma IA para poder aprimorar mais esse processo, tanto de georreferenciamento, né, quanto da eletroresistividade, para poder fazer aquela avaliação do solo. Você tem que ver que negócio mais bacana, cara. É sensacional. Assim, um projeto que juntou vários engenheiros de Minas ali, né, e eles estão trabalhando em cima disso aí.
Mas, por enquanto, ainda tá debaixo dos panos. Tô aqui contando pra vocês de safado mesmo, mas foi bem legal. Se a gente for observar assim com o tempo, né, o tanto que a tecnologia vem a nosso favor. Por exemplo, quando a gente fazia um levantamento que utilizava uma trena, se hoje a gente fizer e comparar, a diferença dá consideravelmente boa. Dá uma diferença grande. Exatamente. Até quando a gente... Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente vai fazer um projetinho, sei lá, de marcenaria dentro de casa. Se você tirar um pouquinho, assim, às vezes você tinha um móvel que você queria montar, você já não consegue montar mais porque existe uma diferença pequena. Exatamente. Agora, imagina isso aí com uma trena, por exemplo, de uma pessoa, uma trena de outra, né? Aí você vai medindo um dia você mede com uma, um dia você mede com outra, no fim das contas você vai ter ali uns 30 centímetros e vira uma briga de vizinho. Exato. E assim, a trena, você tem que tomar cuidado, porque se você coloca ela um pouco inclinada, aí a medida já vai dar diferente. É muita coisa que interfere. Sim. Mas e hoje tem tecnologia demais, né, pra isso. E além que é muito mais rápido, né? Sim, não, você tá doido, não tem nem comparação. A gente ganha em tempo, precisão, qualidade. E até interessante essa questão legal também, o uso, a utilização da tecnologia, no caso aí a Fernanda está citando o georreferenciamento. Isso por determinação legal, hoje, todos, em 2030, por exemplo, estarão encerrados aquele que tem 500 hectares de terra, isso tem que ter georreferenciado. Aquele que tem 250, aquele que tem 100, ou aquele que tem, no caso aqui, Curvelo, acho que é 300 metros quadrados, né, que é a lei de uso e parcelamento de solo. Ou seja, tem uma área, tem um lote de 300 metros. Necessariamente, ele terá que ser georreferenciado. E isso ajuda, inclusive, para as questões judiciais mesmo. Antigamente, por exemplo, uma briga de invasão ou de perturbação, de turbação na posse, né? O vizinho está invadindo um pouco o imóvel do outro. Se está georreferenciado hoje, os programas, claro, a tecnologia proporciona isso ao magistrado. Deixa eu verificar aqui. Em 2022 era assim. Nós estamos em 2027. Deixa eu ver como que era. O próprio programa já vai dizer quem é que está turbando quem. E aí o juiz já começa ali a fazer o seu convencimento de dar um provimento jurisdicional a favor de alguém que esteja ou não com a razão. Então, a tecnologia alinhada também aí as questões todas da regularização, é interessante que a gente encontra transcrições, né, que são aqueles primeiros registros em litros, né? Antigamente, como que era o litro, né? Será se é o litro? Será se era o milho? Era semente? Para poder demarcar ali. A gente vê que o direito de propriedade, claro, a Constituição consagrou isso em 1988, mas desde sempre, desde muito antes da era de Jesus, antes do período cristão, vamos dizer assim, já eram demarcados as posses e era de alguma forma utilizado ali o mecanismo que faça com que a pessoa é proprietária. Hoje, alinhado aí às tecnologias, no caso aí citou os drones, citou o georreferenciamento, a capacidade de manuais técnicos e de equipamentos técnicos para fazer isso, com certeza ajuda muito e é o que temos e não tem como mais a gente pensar nada, nem na área do direito, nem na área aí do caso das questões técnicas, nesse ambiente que nós estamos falando de regularização de imóvel sem fazer uso da tecnologia. E a IA também está presente em todos os lugares. Ela está presente. É uma realidade que nós já vivenciamos. É melhor a gente adaptar ela. Né? Recente que teve, é igual, por exemplo, você tem um imóvel, ele aparentemente está todo certinho, ele tem área quadrada, toda certinha, proprietário, tudo ok. Porém, se ele não tem medidas perimetrais, a gente não consegue nem registrar uma escritura mais desse imóvel. Ele vai ter que passar por um processo de retificação, que teria um levantamento georreferenciado, para fazer essa atualização e depois você registrar a sua escritura. O provimento é agora de junho de 2025. Eu já tive escrituras públicas sendo negadas, não negadas no sentido, ou seja, uma nota devolutiva para que faça a inserção das medidas perimetrais para que aquela escritura pública ela seja devidamente registrada. Então, já está aí sendo cobrado e a legislação já trouxe aí através do provimento, que é agora, recente, de junho, e os cartórios de todo o país já são obrigados devem adotar porque é imposição legal, né? Não tem como ser diferente. Gente, agora eu queria ouvir vocês. Vou começar com a Fernanda. Fernanda, me conta um caso, né, de situação que deu certo. Vocês conseguiram regularizar o imóvel que marcou assim sua carreira.
Eu acho que a regularização que a gente teve, assim, que mais surpreendeu foi aqueles 3 imóveis, não foi, João? Foram. Nós tivemos, nesse caso, você está começando por ela, mas... Acho que vale para os dois? Vale para os dois. Isso, a gente trabalha em pros conjunto. dois. É bom demais. A gente trabalha em conjunto, então a gente teve... E é bonito, claro, dentre vários exemplos, a gente pode citar nomes por causa da questão legal, sim. enfim, mas é bonito demais a gente ver a gratidão que a pessoa precisa. E no caso também nós tivemos sucesso aí vamos falar o lugar, por exemplo, São José da Lagoa. Nós fechamos uma transcrição, ou seja, o princípio lá da especificidade e aplicada, e você fechar uma transcrição e abrir novas matrículas e dando a possibilidade para que outras pessoas também regularizem seu imóvel, esse caso marcou muito aí, porque eu atuei como advogado, ela está citando, por isso que nós já estamos aqui partilhando isso. Foi muito bom a gente atuar junto e ver ali que até a gente mesmo falou assim, nossa, mas que isso? Não, quando chegou no final, ufa, deu certo. Demorou muito, gente? João, esse foi uns 2 anos. Pouco mais de 2 anos. Não, mas que legal, bom que deu tudo certo, né? E agora, conta um problemático então. Mais um. O João já contou um ali, né? Pesado, mas agora eu queria um problemático mesmo, que ele deu trabalho pra vocês. A gente tá até trabalhando junto nesse também. Então ainda tá dando problema, né? Isso. Mas até um caso recente, a cliente procurou o escritório, ela recebeu o imóvel de doação, porém o imóvel estava em nome dos avós dela. E ela queria fazer um financiamento habitacional. Então, a gente, de início no processo, já tinha que fazer 2 inventários. Sim. Aí tem que fazer já o referenciamento do imóvel da mesma forma. Então, depois desse inventário, ainda tem uma doação. Então, assim, nossa, é um caso que está caminhando, mas assim... Vão ser passos lentos, né? Passos lentos também. Independente. E tá andando até rápido esse, né, João? Porque sim. a gente está tramitando tudo extrajudicial. Uhum. Mas, assim, o objetivo final é a gente ter uma matrícula certinha para que a cliente consiga fazer um financiamento habitacional. Entendi. Imóvel simples, 273 metros quadrados. Mas hoje em dia isso vale... E é tão bem, complicado, né, ou seja, porque quando você pensa que está ali solucionando um problema, aí você tem que fazer... Aí aparece um novo dentro do próprio processo. Aí a coisa só vai complicando, mas a gente vê que há possibilidade, mas é um sufoco você conseguir. E aí a atuação do profissional que goste disso, eu vejo que a Fernanda, ela ama o que faz. E eu gosto muito da área imobiliária, de trabalhar com complicações. Então, praticamente 8, 10 anos que eu venho atuando nisso. E assim, a gente pode trazer exemplos muito bons no sentido de êxito e problemas ainda que estão resolvidos dentro desses 8 anos, especificamente imobiliário. Tem casos de êxito, tem casos também que a gente, infelizmente... Não consegue. Não consegue. Gente, teve uma pergunta que eu queria fazer a título pessoal mesmo, que eu deixei passar, a gente teve um momento de fazer ela aqui, mas eu esqueci e agora eu quero lembrar. Quando a gente está falando de custos, né, desses processos, o que eleva mais esses custos, né? O que faz esses custos ficarem grandes ou menores um pouco? São taxas de cartoriais? O que é normalmente esses custos, que eleva bem esses custos? Vocês sabem dizer? Geralmente vão ser mais as taxas cartoriais, né, João? É muito alto. Muito alto, né? Cartoriais, eu vi um tempo atrás, deve ter uns 2 meses mais ou menos, uma pessoa comentando muito a respeito dessas taxas cartoriais, né? Que normalmente o pessoal não entende que o custo delas fica elevado e a quantidade também é muito grande, né? O pessoal sempre tem que custear aquilo ali, sobe muito o custo desses processos. Aconteceu até com esse amigo meu, e todo dia ele tinha uma taxinha para poder chegar lá e pagar. Porque esses valores são cobrados por uma faixa dentro de uma tabela, então quanto maior o valor do imóvel... Sim. Mais caro essa taxa. Foi o caso do imóvel dele, que era, porque eu falei que você era muito grande. Então todo dia ele falou, velho, do nada que eu vou ter que pagar um negócio de quase 1.000 conto, e depois não sei o que é isso, todo dia era um negócio. Como é que eu vou tirar dinheiro para fazer isso? Eu costumo dizer também que se você tem pressa, você vai pagar mais. Vai pagar mais, né? Vai pagar mais, porque aí você vai contratar um profissional, você... vai contratar algum profissional também que vai fazer. Isso aí é fácil. Sim. Advogado você vai contratar e contratar um profissional. Quando... eu quero e as pessoas querem todos os dias que eu tô lá junto com a Fernanda, e quando que o senhor vai resolver meu caso? Todo dia, né? Aí a gente fala, eu queria falar que era depois de amanhã, mas não tem como dizer isso.
É aquele E aí, negócio, depende. né? Uma vez eu tava precisando contratar um serviço. Não vou entrar no mérito do que era, não. E eu fui questionar o rapaz. Eu falei, moço, quanto tempo que demora isso? Eu falei, não, vai demorar umas 2 semanas. E eu falei, pô, velho, mas isso tudo, não sei o quê. Ele, irmão, deixa eu te falar. Ele virou pra mim um cara mais despojado. Ele falou, irmão, deixa eu te falar um negócio. Você acha que se eu pudesse terminar esse trem seu amanhã, eu não ia terminar, não? Só pra você não ter que ficar enchendo meu saco aqui todo dia. Aí na hora que ele falou esse argumento, eu falei, eu não vou ter como refutar isso aqui, não. Realmente, eu vou ficar enchendo o saco do cara 2 semanas. Se ele pudesse terminar em um dia, ele ia terminar. É o mesmo caso com vocês, né, gente? Se vocês pudessem, né, não dependesse só de vocês poder terminar tudo o mais rápido possível, era tranquilo. Mas depende de inúmeros fatores externos, né? E é muito bom quando a gente finaliza, que é muito gratificante. A gente chegar, a pessoa falar que o seu documento está aqui, seu imóvel está totalmente regularizado. A partir de agora você pode dar a destinação que você quiser, que ele está totalmente apto. Então, assim, é muito gratificante para a gente também. Outro dia mesmo a Fernanda mandou uma foto para mim. Ô, João Paulo, olha o que eu recebi. É isso que vale a pena. Um ramalhete de flores. Né? Foi. A pessoa foi tão gentil, mas foi de uma forma legal. tão rápida você regularizar. E a gente se sentiu tão agradecidos que eu tenho que expressar de alguma forma, não só o pagamento, mas um gesto de carinho. A Fernanda falou assim, ô João, não tem preço que paga isso aqui. Sim, Não, com realmente, certeza. e assim, era uma situação bem complexa. Muito também, complexa. Né, e que a gente resolveu num período aí de 90 dias. Bacana demais. era uma Gente, questão que, tipo assim, se a gente fosse fazer da forma que estava caminhando, eu acho que ia para mais de ano, né? Muito mais. A gente resolveu com 90 dias. esse caso marcou vocês, hein? Marcou, Vocês estão citando marcou. ele aí em 90 dias. Esses 90 dias vão entrar na mente aí, não tem jeito, viu? O dia que o pessoal me perguntar se eu conheço alguém que faz regularização de imóvel, eu falei assim, eu conheço um pessoal ali que 90 dias eles regularizam seu imóvel. Olha a responsabilidade. Né? Não, brincadeira. Ô, gente, agora eu quero saber de vocês. Fernanda primeiro. Fernanda, o que você deixa aí de conselho para algum possível engenheiro que queira atuar nessa área de regularização de imóvel? Basicamente, ele precisa entender a legislação municipal, estudar bastante sobre o provimento, que eu acho que, assim, é muito importante, porque os detalhes para ele achar o caminho mais fácil para resolver tá no provimento. E também estudar a legislação municipal, o plano diretor, né, para estar achando os caminhos ali. Sim. E formar uma boa equipe, porque precisa ter um bom engenheiro, ter um bom advogado, porque tem muitos casos que não tem como trabalhar sozinho, nem o advogado sozinho, nem o engenheiro sozinho. Tem uma parceria boa também. Bacana. João, agora mesma coisa para os advogados. Então, primeiramente, gostar. Tem advogados que detestam, cara. Falam, não, isso é um ramo do direito que eu não dou conta de mexer. Então, aí vai lá para o direito penal, chama direito criminal, né? E tem diversos ramos aí, direito médico, enfim. E o direito imobiliário é um dos ramos do direito e que vale a pena todos os dias. O profissional que queira, por exemplo, e aí tem que ser bom no que faz, ele tem que estar alinhado, porque todos os dias, tem uma instrução que está chegando, aquela que já entrou, que já foi publicada, daí 2, 3 meses, ela já não vale mais. Então, assim, primeiramente, o que eu aconselho, gostar e estudar. Se o profissional não estudar a legislação, estar atento, sobretudo, não basta ser conhecedor das leis como tal, que elas regem, aí no caso uma lei federal, ela rege para o país inteiro. Mas vem aí um provimento, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, da Corregedoria de Registros Públicos de Minas Gerais, que é diferente, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que pode ter um entendimento diferenciado. Então, buscando isso cada dia, com certeza vai atender muito mais a sociedade, as pessoas que dependem desse profissional, aí no caso o profissional do direito, né, para ver aí o seu problema ser resolvido. Com certeza. Pessoal, agora, eu queria assim, né, pedir que vocês deixassem uma mensagem para quem ainda está pensando em iniciar esse processo de regularização e não começou ainda. Vocês decidem quem vai falar, se vai ser os dois, vai ser um, mas deixa essa mensagem para quem está pensando, ainda não teve a coragem de fazer. Então, eu costumo dizer com a Fernanda, regularizar é transformar a posse em propriedade. Isso é transformar, por exemplo, a dignidade de uma pessoa.
Você ter um imóvel devidamente registrado é como você ter um filho. Ou seja, você tem um filho, você vai cuidar dele por um dever de seu pai, e eu costumo dizer que o imóvel também. Enquanto ele não está registrado em seu nome, você até pode exercer diversas funções ali de proteção. Mas ele sendo registrado é condição de dignidade para você e para toda a sua família. Então, o registro, transformar a posse, que é uma mera posse, uma detenção, numa matrícula, por exemplo, ou seja, numa propriedade, é garantia de dignidade para você e para a sua prosperidade. Isso não tem dinheiro que compre. Não, bacana demais, gente. E pra gente encerrar, como é que o pessoal consegue encontrar vocês aí se precisar? Bom, Redes sociais, WhatsApp, como é que funciona? Tem o WhatsApp, 389-9979-6224. E tem as redes sociais também, né? contato@metaengenharia. Ah, sim. Então, bacana. eu também, se as pessoas quiserem. No caso aí, eu sempre gosto, no meu caso aqui, em Curvelo, que as pessoas procurem a Fernanda. Engenharia. E a Fernanda encaminha aí Não, show de bola. as suas necessidades de Bom demais. que precisa desse profissional para poder atuar. Deixo aí a rede e o contato dela. Não, bacana demais, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Valeu demais, viu? E assim, foi uma conversa muito boa, muito leve. Isso aqui foi sensacional, mas vocês estão de parabéns. Parabéns pelo ótimo e lindo trabalho, porque eu concordo muito com o que você falou, cara. O imóvel, né, esse direito de propriedade, ele dá dignidade para a pessoa humana. Então, a gente tem que levar muito isso em consideração sempre. Se você tiver um imóvel, regularize, porque ele é como se fosse um filhozinho seu mesmo. Pessoal, no mais, uma ótima noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Se for dia, um ótimo dia. Se for tarde, uma ótima tarde. Mas até mais para todos vocês. Lembrando que esse programa ele só acontece mediante a parceria da Centopeia com o CREA, né? Essa parceria que dá direito de acontecer isso aqui tudo. No mais, fiquem com Deus e um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.